Fala pessoal, tô aqui no centro de São Paulo, tô aqui com o Charles. O Charles é morador aqui do centro, aliás, é um dos caras que tá fazendo esse movimento aqui pra gente conseguir revitalizar aqui essa região. Hoje eu tô aqui quinta-feira, né, dia 17 de agosto, pra falar, infelizmente, de um caso que ocorreu essa semana, muito triste, que inclusive eu tô aqui com o BO em mãos, que a família da vítima de um sujeito que estava indo trabalhar como porteiro acabou sendo morto, simplesmente indo para o seu trabalho, graças ao descaso do poder público, que deixa a Cracolândia aqui no centro de São Paulo fazendo da maneira que eles bem entendem. Isso aterrorizou todo mundo aqui no bairro. Estou sentindo aqui das pessoas conversando, elas com medo até de exercerem o seu trabalho, de irem para suas casas. Como é que está a situação aqui depois disso, Charles? Olha, a situação já vem muito caótica, né, Renato? Muito caótica. Essa, na verdade, é a terceira vítima que a gente tem conhecimento. Mas é a vítima que a gente conseguiu que viesse à tona na mídia. Infelizmente, um trabalhador que, ao sair para trabalhar, não conseguiu sequer chegar ao seu local de trabalho. A poucos metros da sua casa, foi brutalmente atingido por um pérfuro cortante e não resistiu, veio a óbito. Então é uma sensação assim de terror, tá todo mundo aterrorizado, os empresários já não têm vagas de emprego para proporcionar, e quando tem, porque é uma desistência de algum trabalhador que não quer mais vir para a região, os candidatos não querem vir trabalhar na região por medo, por temor. A gente tem 12 hotéis aqui na região, aqui entre Barão de Limeira, Duque de Caxias, Ipiranga e Rio Branco. O que você pode falar de dificuldade que você tem aqui com o teu empreendimento? Você chegou a me falar de problema de contratação de pessoas, as pessoas não queriam vir para cá, de clientela, imagino, que deve ter tido uma queda. Isso, na verdade a gente tem assim, a segurança dos nossos funcionários, que a gente tem tido bastante dificuldade. Na época, quando estava bem próximo, a gente teve vários casos de o pessoal chegando para trabalhar ou indo embora sendo assaltado com faca. A gente teve muita desistência de reservas durante o período por causa de chegar e ter o fluxo próximo, não conseguir passar nas vias, ou até mesmo casos como de um parente meu que o hotel ficou com um fluxo na porta dele, que ele ficou durante 2 meses praticamente sem cliente porque não tinha condições de entrar dentro do hotel. Uma parte do fluxo acabou parando na frente do hotel dele. Isso, que foi na verdade nessa rua. Foi nessa rua aqui que a gente tá agora. Isso. Você estava contando pra gente, você tem um filho especial que já passou por problemas aqui, que eu imagino que você não gostaria de ter passado com seu filho. É isso? Sim. A gente tem negócio e eu dependo do dinheiro do meu negócio para pagar o tratamento dele. E foi bem difícil, porque ninguém conseguia entrar nessa rua, né? Tava bem complicado aqui a situação. E aí a gente acaba que perde vendas, perde cliente. Então não tem como ganhar dinheiro assim. Então foi terrível. Foi assustador o que a gente viveu. Pessoal, tô aqui com mais uma moradora que não quer aparecer. Aliás, é difícil. Muita gente aqui que mora aqui no centro, que tem algum comércio aqui, não quer aparecer porque sente medo, né? Porque convive aqui e imagina que pode ter algum tipo de represália. Mas você estava me contando um caso que você viu aqui esses dias. Na verdade, foi hoje, né? Essa pessoa, ele simplesmente vinha correndo, não entendíamos, eu, como mãe, como moradora, meu filho tendo que entrar na van, e o tio da van parado, não conseguia tirar o carro, e o rapaz correndo apanhou muito. Tiraram o tênis, tiraram a mochila e simplesmente bateram. Era pau, era murro, era soco e era chute. Eu tô assim, arrasada. Eu gritei muito, pedindo para que eles pudessem sair da porta, mas a outra criança que estava com seu pai chorava muito. E nós estamos assim, como moradores, estamos assim, perdidos, né? Eu não posso falar que as coisas não estão acontecendo, porque estão acontecendo. Eu vejo isso no dia a dia, sabe? A polícia está nos ajudando. A questão aqui hoje não é falar deles, porque eles estão trabalhando, sim, de noite. A gente está tendo esse apoio. Só que hoje, infelizmente, esse morador, trabalhador que eu não conheço, ele apanhou muito, do nada e de graça, né? Eu sou obrigada a chegar todos os dias no metrô República e vejo a dificuldade de chegar até lá. É muito triste, muito, muito triste. Até então a gente não tinha condições de andar
circular, crianças que saíam para a escola. Eu tinha autista que não podia pegar o carro porque não conseguia entrar. O fluxo vinha até na metade da quadra. Muita gente. O cheiro, que a gente acabava inalando, a gente passava mal. Eu cheguei a ter anestesia à ponta da língua, entendeu? Teve funcionários que passou mal, teve problema com o pulmão, moradores com problema de pulmão. Então teve muita complicação o fato deles estarem aqui. A gente teve muita ajuda, tanto da prefeitura quanto da polícia militar e GCM. Porém, enquanto tiver essa coisa de enxuga-gelo, que eles prendem e a justiça solta, não tem leis que prendam, que mantenham eles presos, nós não temos condições de ir e vir, porque a gente vive sofrendo ameaça. Nós temos relatos de mulheres que desaparecem, de crianças, né, porque nascem crianças lá que desaparecem. Há uma suspeita, né, de algumas pessoas que falam até em tráfico humano. Não sei se procede, mas existe essa interrogação aí. Então, assim, é muito preocupante o que acontece aqui na região. O que a gente pede principalmente é em relação ao fluxo, tem que se separar as três coisas. No fluxo você tem traficante, você tem usuário e você tem ladrão. Não dá para você considerar aquilo como uma massa única, onde todo mundo ali ou é usuário, ou é dependente químico, ou é traficante. Tem que ser separado pontualmente o que cada um tem no fluxo e ser trabalhado para as pessoas que têm dependência serem levadas a tratamento, o traficante ser preso e os ladrões que se aproveitam do fluxo para se esconder, foragido e tudo isso, precisam ser levados à justiça, né? O fluxo da Cracolândia, ele ora tá ali na Conselheiro Nébias, aí depois tá ali já foi esse tempo que era lá na Rua Helvétia, né? Ele basicamente se espalhou para outras ruas aqui da região, que basicamente, na prática, só levou o caos para pessoas que antes não conviviam com isso. Na verdade a gente tinha uma convivência próxima, mas não tão próxima, não na porta de casa. Quando teve o espalhamento, ficou em 16 pontos diferentes, tinham 16 Cracolândias, uma das maiores era da Rua Helvétia, né? E aí a da Rua Helvétia, quando foi retirada de lá, ela ficou aqui entre Conselheiro Nébias, que era na outra quadra, um pouco mais à frente, e inclusive fechou a agência do Banco Bradesco de lá também. E aí eles ficavam entre Guaianazes e Nébias, então quando lavava a Guaianazes, limpavam a Guaianazes, eles desciam aqui exatamente para esse ponto aqui. E levou à falência de um monte de locais aí de comércio. Você pode ver várias portas fechadas, é um caos. E da tua experiência própria, assim, o que você passou aqui? Olha, a minha experiência própria é o que eu passo todos os dias, né? Meu escritório é aqui na Praça Júlio Mesquita, a 3 quadras da minha casa. E muitas vezes eu desisto de ir para casa, eu durmo no chão do escritório, com medo de ser assaltado, né? O meu trabalho depende de mídia, depende de celular, depende de comunicação. Então não dá pra gente estar comprando um celular todo mês, né? Não dá pra levar um notebook para casa, dependendo do horário que eu saio do escritório. Então eu prefiro, às vezes, dormir no escritório do que ir para casa. Essa é uma rua que, além dos usuários, tem a questão do tráfico de drogas, de receptação, né? de roubo. Como é que é conviver com isso aqui? Olha, em relação a isso, eu não quero me comprometer, tá? Porque todo mundo sabe o que acontece e isso eu não quero me comprometer. Eu falo dos usuários que estavam na minha porta, que, enfim, que isso me prejudicou muito. Mas em relação a outro tipo de... não quero me comprometer. O que você tem para dizer sobre a ação do poder público aqui? Olha, a ação do poder público que a gente nota é que é algo que não tinha coordenação, né? Eles não tinham dimensão, acho que, do que eles iam enfrentar. E jogou isso aqui que nem ping-pong, né? E só que esse ping-pong não era prazeroso de se ver, é um ping-pong que incomoda todo mundo, né? Faz mal para todo mundo, porque crianças conviveram com drogas, cenas de sexo, tráfico, armas, barras de drogas explícita, 24 horas, idosos, né? Então é uma coisa assim lamentável que está acontecendo com essa parte do centro. E lembrando que Campos Elíseos, Santa Efigênia, que faz parte
do Centro Histórico. Campos Elíseos foi o primeiro bairro planejado de São Paulo, foi sede do governo. Quer dizer, tem toda uma parte histórica aqui da cidade muito importante e que o poder público não está dando a mínima para nós. Nós, cidadãos que pagamos imposto para manter o salário de todos que estão lá na justiça. E eles não estão ajudando a gente. Então fica uma situação não contra os drogaditos, mas infelizmente a justiça está prevaricando com a gente. Imagino que você tinha uma dificuldade muito grande de ter cliente. De cliente e também eu fiquei doente, né? Porque eu inalava crack todo dia. Eu chegava em casa com dor de cabeça. Eu ficava com os olhos vermelhos. Porque eles ficavam aqui mesmo, na minha porta, na minha cara. Eles não respeitam o cliente, eles não respeitam o comércio. Não respeitam as crianças, né? Que tinha muita criança aqui, que vem muita criança aqui. E foi bem difícil. Você já pensou em mudar de São Paulo? Já, mas pra onde? Começar do zero é complicado, né? A gente já tem 12 anos aqui. Ô Charles, ainda falando aqui do BO, do rapaz que morreu, inclusive saiu matéria dele aí no Metrópolis, de que uma das últimas palavras que ele tinha dito, as últimas palavras que ele tinha falado, um nóia me furou aqui. E você estava contando que os usuários, muitas vezes também influenciados pelos traficantes que tem aqui, eles acabam utilizando o próprio cachimbo do crack para fazer, né, essas agressões às pessoas. Nós temos um relato, por exemplo, na semana passada, de uma moradora que foi ali na Dino Bueno, quando o policial militar falou que ia transferir, né, porque o pessoal da Santa Efigênia não queria ir lá para Dino. E aí teve um grupo de moradores que protestaram à noite com essa vinda da Cracolândia para sua porta. E um dos adictos perfurou as costas dessa moradora, né, com esse cachimbo, que na verdade é um tubo de antena VHF, né? E que eles usam para perfurar as pessoas, usam até para assalto, muitas vezes, para ameaçar a vida de terceiros. Então já há muitos relatos de muitos moradores aqui na região que eles estão habituados a fazer isso, né? Então quando eles não têm a faca ou alguma faca artesanal, às vezes até feita com serrinha, né, eles utilizam o próprio cachimbo para perfurar e fazer suas vítimas. E uma coisa que aconteceu depois da manifestação que a gente teve aqui foi que basicamente os traficantes junto com os usuários estão revidando. E por isso que recentemente eu tenho postado aí um monte de vídeos, você também, de assim, cenas assim, que parece que a gente tá num cenário de guerra. Parece não, a gente tá, né, vivendo isso. Isso parece que é uma reação às manifestações que ocorreram. O pessoal, conforme as manifestações ocorreram e tiveram coragem, os moradores e trabalhadores, de começar a se manifestar por conta própria e lutar contra esse mal que está atingindo, os traficantes começam a fazer com que os usuários se levantem contra eles, né? Nós já vemos várias cenas aí que a polícia está agindo e o traficante fica dando ordem para os usuários depredar a polícia, para cima de polícia. Então é a mesma coisa. Então eles agora estão atacando os moradores, né, os trabalhadores, para intimidar a população, para que elas não lutem pelos seus direitos e eles consigam ficar no território. Porque o problema não é que eles querem um lugar seguro, eles querem continuar no território, né? Eles querem ficar no centro. Porque aqui tem lixo rico, tem esmola rica, tem muito transeunte para assaltar, para roubar, ou seja, é uma fartura de poder econômico para se drogar. A realidade é essa. Ô Charles, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já pensa em sair da cidade de São Paulo? Já pensei, estou pensando que se até o final do ano a situação não mudar, eu estou pensando em ir para fora do Brasil, inclusive, porque não está dando mais essa situação. Está caótica a economia brasileira e ainda São Paulo está uma situação deplorável, né? A cidade dos meus sonhos, a cidade que eu cresci, que eu fui criado, né? Fui criado na Zona Leste, na Moca, e o centro de São Paulo para nós era o ápice, né? Era um local onde todos queriam morar e tudo fácil, tudo perto, mas hoje em dia sem condições. Hoje de manhã houve um roubo, né, de trabalhador, como nós tivemos também a morte de trabalhador, e isso está se tornando uma coisa muito pesada para quem é correto e honesto e que paga seus impostos para ter a liberdade de ir e vir. E o que é que a justiça está mostrando para o futuro das crianças que estão vindo? Que o certo é ser errado. Que vale a pena. E que vale a pena. Tem alguma situação específica que você passou, que você
poderia relatar? Foi ruim assim pra você? Um dia que fizeram um churrasco aqui na minha porta. Ah, um churrasco. Fizeram um churrasco, eles têm pagode, eles têm o circo, né, que vem, um pagode, um povo vestido de palhaço e um churrasco. Foi um dia de sábado, que era um dia de venda boa, de movimento. E tava insuportável ficar aqui, porque eles fazem churrasco, não era com carvão, era com sei lá o que eles queimavam a carne e o cheiro tava... Acho que não só eu, mas como muitas pessoas dessa rua, tem muita coisa para falar. Ô Charles, recentemente a gente fez uma manifestação aqui, que você organizou, né? Saiu ali da rua Santa Efigênia e foi até a Câmara Municipal de São Paulo pedir providência, né? Para os vereadores, para o prefeito, né? Para que essa situação não continue aqui. E eu acho que a gente tem que também deixar um recado para a galera, né? De que essa movimentação que a gente fez, que você organizou, isso tem que continuar. Isso aqui foi só a pontinha do iceberg, a gente está só começando. Inclusive amanhã já vai ter um mega ato, né, em prol da vida. Na sexta-feira. Em plena sexta-feira, às 17 horas, concentração no Teatro Municipal. Às 18 horas a gente começa esse ato, vai ser um ato lá parado no Teatro Municipal, mas em prol da vida e contra a violência e contra as drogas.